Boa noite, meus irmãos. E a graça, a paz do nosso Deus esteja com você, com a sua família, neste momento, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, nosso Deus, para iniciarmos este momento devocional, momento de culto e exaltação, nosso Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te rendemos graças, nós te louvamos, nós exaltamos o teu nome. Porque santo é o teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. É o que nós oramos, agradecidos ao Senhor por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho, aliás, no livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 1. Nós estaremos lendo dos versos 16 e 17. Romanos, capítulo 1, 16 e 17 diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, louvado e engrandecido seja o teu nome, para todos sempre. Senhor nosso Deus, Senhor que é santo, Senhor que é puro, Senhor que é perfeito. Diante da tua presença, os nossos defeitos, os nossos pecados não ficam encobertos, Senhor, diante de ti. Por isso, nesse momento, confessamos a ti, ó Deus, toda a nossa falha, quando pecamos por pensamentos, por palavras, por ações ou por omissões, Senhor. Perdoa o nosso pecado, torna-nos, ó Deus, mais altos do que a neve. Nos traz, Senhor, a memória que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, faz com que o Senhor não ouça as nossas orações. Por isso nos perdoa, Senhor. E deste momento te agradecemos. Porque a tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Em nome de Jesus. Amém. Nós estaremos entoando ao Senhor o hino de número 304. Hino de número 304, a voz do Evangelho. O Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti. Pois tanto ao mundo amou e ao perdido pecador, que do céu lhe deu seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho, segurança, vida e paz, é o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas se nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz
perdão, é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho vem a todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhais no mal, cobiçando seus prazeres, pois vos pode ser fatal. Santa paz e perdão, é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, pedimos perdão, Deus, pelos nossos pecados, te louvamos pela graça, pelo amor do Senhor, pela bondade, pela misericórdia do Senhor. Tua palavra diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós louvamos ao Senhor por contemplarmos isso em mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, pelo dia em paz que o Senhor tem nos concedido, pela graça de estarmos vivos mais uma vez para glorificarmos e exaltarmos o teu santo nome. Continua conosco, te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse momento nós vamos estar louvando ao Senhor com uma canção onde a nossa irmã Viviane estará entoando ao nosso Deus. Vamos louvar ao nosso Deus. Amém. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã. Quando minhas forças se acabam e a minha esperança no Senhor parece não resistir, minha alma se abate dentro de mim. Meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança, as misericórdias do Senhor. Não tem fim, grande é o seu amor. As misericórdias. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã. Irmãos, como todos sabem do acontecido de ontem, né? Acabou que a nossa internet ela falhou e deu alguns problemas. Então nós resolvemos estar neste momento passando a palavra de Deus para o coração dos irmãos, aquilo que nós desejávamos que fosse ontem. Lá em Filipenses capítulo 1, dos versos 27 ao 30, diz assim a palavra de Deus: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ouvir-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus. Porque o que foi concedido a graça de padecerdes por Cristo
e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvistes que é o meu. Senhor, eterno Pai, nós te pedimos que o Senhor fale no nosso coração, que a tua palavra nos encha de esperança. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos aí aos domingos estudado, exposto aí sequencialmente o livro de Filipenses. E nós vimos já desde o primeiro capítulo o objetivo do apóstolo Paulo ao escrever aquela carta à igreja de Filipenses. Nós vimos ali no primeiro capítulo, quando ele agradece a Deus pela vida dos irmãos, por aquilo que Deus havia provido na vida daquela igreja. Vimos também de como aqueles irmãos entendiam o evangelho e como eles eram ativos na obra de Deus. E ele diz que aquele evangelho que havia começado neles iria cumpri-lo até o dia de Cristo Jesus. Logo em seguida nós vemos alguns problemas que começou a acontecer dentro da igreja, algumas pessoas que começaram a pregar por uma ganância própria, por querer se aparecer, e ele então vem mostrar como que nós devemos olhar essas circunstâncias. Mas ele ao mesmo tempo também fala que muitos irmãos estavam ali com ele, junto com ele, e ele até usa a expressão que estavam se algemando juntamente com ele por causa do evangelho, daqueles irmãos que estavam vivendo esse momento difícil na vida dele. Ele fala por minhas algemas, Nós vemos ainda isso no capítulo 1. E agora no final do capítulo 1, Paulo vai falar agora da essência do evangelho. Mas ele vai fazer uma conexão deste evangelho com o que nós sofremos por Cristo e como nós, como igreja do Senhor, podemos vivermos juntos para que esse evangelho seja proclamado. Então aqui a ideia desses versos, dos versos 27 ao 30, é mostrar que a igreja de Cristo, nós como igreja, devemos viver de forma digna do evangelho de Cristo Jesus. Eu e você, a igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos viver de forma digna do evangelho de Jesus Cristo. E nós veremos aqui, vamos dividir esse texto em duas partes, os versos 27 e 28 vai nos ensinar primeiramente que este evangelho ele deve ser vivido por nós quando nós permanecemos unidos diante das adversidades, vivendo de forma digna do evangelho de Cristo. De que forma? Permanecendo unidos diante das adversidades. Aqui o apóstolo Paulo ele tem uma harmonia com o seu caráter prisioneiro otimista. Nós vemos que ele é um prisioneiro otimista. Paulo vai exortar os filipenses a permanecerem firmes, unidos, a permanecerem determinados, a serem dignos de sofrerem por Cristo, a lutarem por essa fé evangélica, mesmo que venham os desafios, mas que eles permaneçam firmes, que eles não venham ser intimidados pelo adversário. Então ele vai usar algumas expressões aqui que nós só podemos perceber no original, quando ele diz aqui viver, e o correto seria tão somente. E quando ele vem falar acima de tudo, a ideia aqui seria continue exercendo a sua cidadania. Algumas versões de algumas bíblias já traduzem desta forma. E aqui, então, o texto começa dizendo viver, ou seja, tão somente. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Aqui nós podemos usar até os versos próximos, algumas palavras próximas aqui do texto, porque a ideia que ele está querendo mostrar para nós é que qualquer coisa que aconteça com ele, e aí ele vai, podemos usar um pouco mais à frente, quando ele diz, se eu for e os vir ou estiver ausente. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Qualquer coisa que suceda pessoalmente com o apóstolo Paulo, que o evangelho de Cristo seja a base de todas as coisas.
seja qualquer circunstâncias que aconteçam, seja qualquer coisa que venha conduzir a vida do apóstolo Paulo, que o evangelho de Cristo seja a base da vida dele, seja o que venha nortear a vida dele. E aí então ele vem dizer, e continue exercendo a sua cidadania. Naquela época, na época do apóstolo Paulo, ser um cidadão romano era a coisa mais comum e era algo que tornava eles orgulhosos. Quando nós olhamos os grandes países da nossa época, quando alguém, por exemplo, vem e fala que mora, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas, né, ficam... quando fala que é alguém de lá, ou alguém natural de lá, principalmente, quando ele fala eu sou um cidadão daquela terra, as pessoas olham com outro olhar, falam, olha, ele mora lá. Aqui, ser cidadão romano era algo de orgulho para eles. Mas aqui é interessante nós fazermos uma comparação com o ser cidadão romano e ser cidadão dos céus. Cidadãos do reino dos céus. Se você olhar lá no livro de Filipenses, ainda no capítulo 3, versículo 20, ele diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Onde está a nossa pátria? Nos céus. Então o que eu preciso almejar é os céus. Por isso, naturalmente, meus irmãos, naturalmente, quando eu sou cidadão do reino dos céus, automaticamente o que se espera de mim é que eu seja um bom cidadão do reino terreno. Para que eu possa exercer ou ser um cidadão do reino dos céus, eu preciso automaticamente ser um bom cidadão do reino terreno. Como crentes, como salvos, nós precisamos ser bons cidadãos, cumprirmos bem as leis que o Senhor nos deu. Podemos aqui fazer uma comparação quanto a isso, quanto às leis de trânsito. Né? Eu, como sendo um bom cidadão do reino dos céus, automaticamente, como nós dissemos que preciso e é necessário ser um bom cidadão do reino terreno, eu devo cumprir as leis de trânsito corretamente. Não passando no vermelho. Isso é básico, né? É essencial para eu não andando em uma rua que seja contramão e tantas outras coisas. Ser um bom cidadão do reino dos céus requer que eu também seja um bom cidadão terreno. Mas com isso, quando nós lemos aqui Filipenses 3:20, quando vem falar para nós que a nossa pátria está nos céus, nós precisamos almejar isso. E agora eu quero aqui ter um momento especial para falar para as crianças. Crianças, vocês sabem o que é o céu? Vocês já sonharam com o céu? Talvez as suas professoras de escola dominical já falou para vocês como é lá lindo, né? Talvez alguns já falaram das ruas de ouro, que lá em Apocalipse mesmo vem falar. Talvez venham falar de quão bom será. Mas eu quero, crianças, que vocês... Olha aqui para mim, quero que vocês percebam algo maravilhoso. O que o céu tem de melhor para mim e para você não é somente essas coisas materiais de estar lá. Mas sabe o que é melhor que tem no céu? É Jesus. Que você, criança, e nós adultos possamos almejar os céus, e nós pais possamos ensinar os nossos filhos a almejar esse céu, a desejar essa pátria celestial. Aqui, como diz lá em Hebreus capítulo 11, nós somos apenas peregrinos, é apenas passagem. Aqui é uma morada rápida, mas no céu será a eternidade. Para sempre viveremos lá, gozando da presença maravilhosa de Jesus.
Não é bom quando a gente está na presença do Senhor, dia a dia, fazendo as nossas atividades, no culto ao Senhor. Não é bom? Você imagina no céu. As crianças, talvez aí você goste aí de algo que te alegra. Laísa mesmo sempre fala, pai, eu gosto de um doce, de alguma coisa. Isso alegra o coração. Quando eu chego do mercado, às vezes trago uma bala para ela, ela fica alegre. Mas você imagina, você no céu, onde você vai ter alegrias muito maiores, crianças. A alegria que nós passamos aqui na terra é desse tamanho. Comparado ao que a gente vai passar no céu. E lá a gente vai poder viver felizes para sempre, juntos. Mas aí o texto vai dizer para a gente o seguinte, olha, vivei acima de tudo, ou seja, continue exercendo essa cidadania por modo digno do Evangelho de Cristo. O que vem a ser o que é esse Evangelho? O que é Evangelho? A palavra Evangelho é muito conhecida, né? Ela vem do grego, significa Evangelho, significa boas novas. Refere-se aqui também aos livros dos Evangelhos, os tão conhecidos sinóticos. Talvez você já tenha ouvido falar, algum pastor, olha lá nos livros sinóticos, o que é? Vamos aqui explicar para as crianças o que é. São os 4 primeiros livros da Bíblia. Aliás, os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando você olha, por exemplo, lá no texto de Marcos, no seu primeiro capítulo, ele diz assim, olha, versículo 1. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui ele começa então a narrar, ele fala aqui o Evangelho segundo Marcos. A ideia é mostrar justamente o Evangelho segundo Marcos como narrando a história do Evangelho. O Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Mateus, então o Evangelho de Cristo segundo Marcos. O Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. E aqui o Marcos, ele é o primeiro livro de todos os evangelhos. Na cronologia bíblica, ele é o primeiro livro. Por isso que ele começa o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Mas é interessante você perceber que esse Evangelho já começou a ser pré-anunciado já lá desde Gênesis 1. Se você olhar Gênesis 1, o próprio Deus já começa a anunciar, da boca dele, já começa a ser anunciado a palavra dele, quando ele diz, disse Deus, haja luz, disse Deus, haja firmamento, disse Deus também, ajunte-se as águas debaixo dos céus. Então disse Deus, esse disse Deus é o anúncio, é a palavra dele, que começa a ser anunciada já lá desde Gênesis 1. E isso vai ser percorrido em todas as escrituras, mas quando chega no livro de Marcos, é o clímax de toda a história, é o clímax do Evangelho segundo Jesus Cristo. E aqui nós vemos o relato da história de Cristo, o que ele fez pela humanidade, da humanidade caída em pecado. Jesus, então, ele é o Evangelho, Jesus, ele é a boa notícia. Meus irmãos, minhas crianças, saibam que esse Evangelho, essa palavra de Deus que ele te deu, é para você ler. Agora eu quero dar um desafio às nossas crianças. Eu quero que você possa separar um tempo para falar de Jesus para algum coleguinha seu. Você pode mandar essa mensagem, ou você pode também mandar um áudio com algum versículo. Se você quiser ajuda, pode pedir para a gente. Eu e Viviana vamos estar aqui te ajudando. Eu quero te ajudar a entender que esse Evangelho é maravilhoso. É aquilo que ele pode fazer. Ele pode transformar o seu amiguinho. Vamos fazer isso? Eu espero vocês. Pais, ajudem os seus filhos a pregar o Evangelho. E façam isso. Ensine eles. Façam isso também, mas ensine seus filhos a pregar o Evangelho. Mas o que é esse Evangelho? Nós podemos resumir. William Hendricks, ele faz uma forma maravilhosa explicando o que é o Evangelho. E eu quero expor aqui em pelo menos, ele coloca 7 pontos, mas eu vou ir rapidinho, para não perder tanto o nosso tempo. Diz assim, primeiramente, o que é o nosso Evangelho? Nosso Evangelho é o seu poder. Lá em Romanos 1,16 diz, porque não me envergonho
do Evangelho de Cristo Jesus, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos, capítulo 1, verso 16. Então, no grego aqui, esse Evangelho de Cristo, que é o poder, no grego aqui é dínamos, é um dinamite, é a força do Evangelho, é a palavra do Evangelho, o que o Evangelho pode fazer. O Evangelho é aquele que pode atingir lugares que aos nossos olhos é impossível isso acontecer. Mas quem é seu autor? O seu autor, o autor deste Evangelho é Jesus Cristo. Se você olhar lá em 1 Tessalonicenses 2,9, se você olhar 1 Tessalonicenses 3,2, você vai ver ele falando desse autor, o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo. A ênfase desse Evangelho é na graça soberana de Deus. É o Deus gracioso. Mas nós vemos que a sua mensagem unicamente é Jesus Cristo. Se você olhar de Gênesis a Apocalipse, a ênfase de toda a Escritura está em Cristo. Existem alguns livros bem interessantes, se um dia você tiver interesse, é você poder perceber como que Jesus Cristo ele foi pré-anunciado através dessa mensagem, através do Antigo Testamento. Se você olhar, existem uns livros que falam, por exemplo, os Salmos, como que Cristo está exemplificado, ou como Cristo está anunciado nos livros de Salmos. E você vai ver os Salmos narrando a Cristo de uma maneira brilhante. Assim como toda Escritura, nós achamos que Jesus Cristo ele só é anunciado no Novo Testamento, mas não. Ele já começa a ser anunciado lá em Gênesis 3,15. O proto-evangelho, Jesus Cristo, aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Ali o evangelho nasce, ali o evangelho é anunciado. Mas nós vemos também a implicação desse evangelho. A implicação é que o pecador deve aceitar a Cristo, salvação. A salvação é através desse evangelho, o anúncio, esse evangelho é pregado. E os seus embaixadores somos nós. Como diz lá em Romanos 1, separado para o Evangelho de Deus. Deus separou a vida de Paulo para isso, Deus separou alguns especialmente para ser os seus embaixadores, mas agora todos nós somos embaixadores de Cristo. E seu apelo, esse Evangelho é um apelo para a vida do pecador, daquele que está longe. Por isso nós não devemos se preocupar com o apelo, mas nós devemos se preocupar com o anúncio, porque esta palavra, como diz lá em Hebreus, vem dizer que essa palavra é aquele que é uma espada de dois gumes que vai até no nosso interior e divide o indivisível. A ideia ali do original é mostrar que como que se o nosso peito fosse aberto e a tudo aquilo de errado que existisse, viesse a ação da palavra de Deus, e a palavra de Deus arrancasse tudo de que é errado, porque ela tem esse poder, como nós já vimos. Mas o texto ainda ele vai prosseguir, agora voltando lá no texto de Filipenses, quando após ele falar desse evangelho, após ele falar do evangelho de Jesus Cristo, você pode perceber que ele diz assim, olha, vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Jesus Cristo, para que, ou indo ou ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros. Ou indo ou ver-vos, eu ouça o tocante a vós outros. Sua atitude agora para com Deus e seu evangelho deve ser de tenacidade. Tenacidade nós sabemos que é uma pessoa resistente, difícil de partir. A firmeza dos filipenses, elas deveriam estar em Cristo, arraigados nele. Se você depois olhar lá em Efésios, capítulo 3, versículo 17, você vai ver que o apóstolo Paulo ele vai orientar a igreja a viver daquela forma. A viver arraigados nele, a viver alicerçados. Ali o apóstolo Paulo usa duas forças interessantes. Ele primeiro olha a raiz de uma árvore e depois ele olha o alicerce. Os dois ali é a base para todas as coisas.
Mas nós vemos também que nós devemos permanecer firmes, como está lá em Romanos 14:4, Gálatas 5:1. Permaneça firme. O que o apóstolo Paulo, meus irmãos, tem em mente aqui é a lealdade ao Senhor. É fácil perceber pelo contexto, quando você vai lá em Filipenses 4:10, desculpem, irmãos, quando eles dizem: saldo-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos. Então, ele vai, aliás, me perdão, irmãos, foi errado aqui. Filipenses 4:10, alegrai-vos sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez renovastes ao meu favor e ao vosso cuidado, o qual também tínhamos antes, mas vos faltava oportunidade. O que o apóstolo Paulo tinha aqui era essa lealdade pelo Senhor. E a firmeza essa firmeza deveria ser exercida na presença dos adversários em meio às perseguições. Por isso ele vai dizer assim para nós: olha, porque ou eu indo, ou eu estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito. A atitude daquela igreja deveria ser de harmonia. A ideia dele mostrar aqui é que eles deveriam estar firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Eles deveriam ser uma igreja que deveria viver em unidade, mas estar nessa unidade para quê? Com um objetivo. Qual é o objetivo? Lutando juntos pela fé evangélica. A unidade daquela igreja, o labor, o conjunto deveria estar em união. Juntos, eles deveriam estar prontos para lutar pela fé evangélica. Se você olhar no texto lá de Efésios, capítulo 4, ele vem falar também da unidade. A partir dos versículos 5 e 6, ele fala: há um só Senhor, há um só Deus, há uma só alma, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ele está falando justamente isso para nós, meus irmãos, que a unidade faz parte da igreja de Cristo. E não é diferente nas nossas vidas. Nós precisamos estar juntos para lutar pela fé evangélica. Juntos, não separados. Precisamos ter um único foco. Que a Igreja Presbiteriana Vale de Bênção esteja um foco, anunciar a Cristo Jesus. Que esse foco seja exercido por mim e por você. Que esse foco seja exercido pela nossa igreja, que como igreja possamos estar juntos, como igreja de Cristo Jesus, vivendo esta fé evangélica. No livro de Filipenses, o apóstolo Paulo ele vai falar daqueles que se esforçam lado a lado com ele. Você pode ver lá no capítulo 4, versículo 3, ele vem falar justamente isto: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que me auxilies, pois juntos se esforçam comigo no Evangelho. Existiam pessoas que estavam ali com ele lado a lado, na labuta, lutando pela fé evangélica. Meus irmãos, não é apenas para um inimigo, mas é a verdade do Evangelho. Não é, esse esforço, contudo, não é apenas para um inimigo, mas é para a verdade do Evangelho. Algumas pessoas estão lutando contra, mas nunca em prol. Muitas pessoas estão lutando contra esse evangelho. Mas o interesse do apóstolo Paulo era apenas defender dos ataques, mas também e principalmente fazer conhecida a gloriosa verdade redentora de Deus. Tenha esse foco na sua vida. Tenha esse foco. E agora novamente aqui para os nossos jovens. Agora eu quero falar para os jovens, não para as crianças. Jovens, nós estamos aí, essa semana que passou, sábado, foi o dia do jovem presbiteriano. A Bíblia fala, a Bíblia quando direciona para os jovens, fala que os jovens, eu vos conheci porque vocês sois fortes, porque vocês têm vencido o maligno. Jovens, eu quero dar essa palavra para vocês, preguem esse evangelho, falem de Cristo, ouçam esse evangelho, mas também anunciem esse evangelho.
Esse evangelho a qual o Senhor vos chamou. O Senhor vos chamou porque vocês são os fortes, vocês têm vencido o maligno, e vocês são aqueles que podem anunciar esse evangelho, vocês têm condição. Nós temos esses meios de comunicação que vocês tanto amam. Usem esses meios de comunicação para pregar o evangelho, para falar desse evangelho para as outras pessoas. Igreja, crianças, adultos, homens, mulheres, todos nós da Igreja Presbiteriana Vale de Bênção, anunciemos esse evangelho de Jesus Cristo. Mas agora, aqui a partir do verso 28 ainda, a segunda parte agora do nosso texto, em que ele vai falar em que nós devemos viver por amor a Cristo. E aí a primeira parte aqui do versículo 28, ele vem falar para a gente que a sua atitude para com o inimigo é de intrepidez. Olha como ele começa. E quem em nada estáis intimidados pelos adversários. Ele está falando, olha, nós devemos viver por amor a Cristo, por quê? Primeiro, porque a nossa atitude com o inimigo é de intrepidez. Sabe por quê, meus irmãos? Olha o que o texto diz. Que não venhamos estar intimidados. Na presença dos adversários, os filipenses deveriam revelar a coragem audaciosa. Nunca se quer, por um momento, permitir que aquele que levou Pedro a negar a Cristo, sejamos nós também. Mas nós sabemos que o medo muitas vezes está em nós. Ele diz aqui, olha, que nada sejais intimidados pelos adversários. Muitas vezes nós nos sentimos intimidados. Nós vemos isso já lá desde Adão e Eva. Quando Adão teve medo após saber, teve medo de falar com o próprio Deus. Quando ele ficou sabendo do seu pecado, ele sentiu esse pecado após a queda. Lá em 1 João capítulo 4, verso 18 diz, no amor não existe receio, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Sabe por que nós temos medo, meus irmãos? Nós temos medo porque o pecado faz isso conosco. O pecado nos dá medo. Mas o Senhor Jesus é aquele que vence e venceu o medo. Jesus Cristo é aquele que venceu o medo. E agora a palavra de Deus diz que em nada estejais intimidados pelos adversários. Meus irmãos, as perseguições elas podem ocorrer. Irmãos, então agora aqui o apóstolo Paulo ele vai mostrar para a gente a respeito de como nós estávamos vendo aqui no verso 28, verso 27, né, quando ele fala viver acima de tudo no modo digno do Evangelho de Cristo. Agora aqui no verso 28 ele fala que nós não venhamos estar intimidados, né, intimidados. E ele diz aqui não sejais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Aqui agora ele vem mostrar para a gente, na segunda parte do verso 28, que para os incrédulos é um sinal de destruição, mas para os servos de Cristo, de salvação. Paulo aqui vem reconhecer acima de tudo que em todo tempo existe um mal que rege o destino dos homens. Ele estava mostrando justamente isso, o que o Evangelho, o que o poder do Evangelho pode fazer. O Evangelho é aquele que vem mostrar para os incrédulos o sinal de destruição. O Evangelho é aquele que vem salvar. O Evangelho vem mostrar quem de fato é o seu chamado, o eleito. Mas aqueles que não conhecem a Cristo, sinal de salvação. Aqueles que conhecem a Cristo, sinal de salvação. Por isso aqui, o Evangelho faz com que o homem tenha essa intrepidez no seu coração. Quando nós vimos lá em Atos 4, nós já vimos várias vezes, quando nós vimos aqueles homens que viveram esse Evangelho, que pregaram com toda intrepidez, não pedindo para que viesse, não dizendo, Senhor, não manda as perseguições, não foi isso que eles oraram.
Mas eles oraram, Senhor, que nós venhamos pregar o teu evangelho com toda intrepidez. Ah, meus irmãos, quando nós vemos isso acontecendo, quando nós vemos essa realidade acontecendo, nós podemos perceber, meus irmãos, que é o evangelho de Cristo que faz isso comigo e com você. O evangelho de Cristo que faz isso conosco. É o evangelho de Cristo que faz com que nós venhamos a pregar este evangelho a toda a nação. Ó Deus eterno, Deus amado, que esse evangelho seja um evangelho que venha fazer guarida em nosso coração e que nós venhamos anunciar com toda impretidez. Mas Paulo ainda vai falar como agir diante da oposição. Como agir quando há pessoas que questionam, que zombam da nossa fé. Como agirmos quando há pessoas que tentam fazer distorções da nossa fé, daquilo que nós falamos. Oposições sempre existirá. Pessoas vão falar mal dos cristãos e muitas outras coisas. Mas sabe o que nós devemos fazer? É pregar o evangelho da graça. É pregar esse evangelho. Eu lembro quando eu estava no seminário, uma das coisas que eu aprendi com o diretor Alex, quando às vezes nós questionávamos algumas coisas e dizendo, pastor, como que nós vamos ensinar isso? Como será? E uma coisa ele sempre dizia, gente, pregue o evangelho. É o evangelho que transforma, é o evangelho que muda. Às vezes nós achamos que nós queremos dar forma a muitas coisas do evangelho. Faça o simples. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes que nós não queremos fazer o simples. Pregue o evangelho, fale de Cristo. E a ação é do Espírito Santo. Lá em João capítulo 15, versos 18 e 19, diz assim, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se o mundo nos odeia porque aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos, saiba que primeiro eles odiaram a Cristo. E por odiarem a Cristo, colocaram numa cruz. Mataram a Cristo. Cristo foi crucificado pelo nosso pecado. E veja, meus irmãos, veja. Por isso nós precisamos lutar por esse evangelho. O texto ainda vai dizer, olha, em que nada estejais intimidados pelos adversários, pois o que é para a prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. O verso 28 aqui vai deixar claro que não venhamos estar intimidados pelos adversários. Muitas vezes nós vamos falar coisas, nós vamos pregar verdades, nós vamos ir contra conceitos mundanos. E sabe o que vai acontecer? Vai haver revolta. Olha os apóstolos que eles passaram, tudo aqueles que eles falaram, verdades que eles falavam, trouxe o que? Revolta. Nós estamos estudando em Atos 6, das quintas-feiras. Olha o que Estevão disse. Isso trouxe revolta. Por quê? Porque ele estava falando a verdade. Quando nós dissemos, por exemplo, que a mulher tem que ser submissa ao marido, vai trazer uma revolta da nossa sociedade, porque a nossa sociedade não crê nisso. Quando nós dissemos que o pai tem que disciplinar o filho, se você falar isso, vão querer te processar. Quando dissermos que sexo fora do casamento é pecado, que isso é proibido nas escrituras, as pessoas vão falar, você é um bobo. Por que o mundo fala tudo isso? Porque os ideais do mundo são totalmente adversos à palavra de Deus. Enfim, meus irmãos, o discurso bíblico é contrário ao discurso da sociedade. Nós pregamos a Cristo crucificado, aquele que ressurgiu ao terceiro dia. Nós pregamos a Ele. E essa verdade muitas vezes vai ser contrária ao do mundo, porque o mundo não quer assim. Meus irmãos, desde que entendemos esse evangelho, desde que pensamos nesse evangelho, nós podemos perceber como o mundo nos odeia por pregarem verdades. As últimas palavras de Spurgeon foram: Jesus morreu por mim.
O Evangelho estava no seu coração. A palavra de Deus estava no coração porque as últimas palavras da sua vida foram citadas pelo Evangelho. Meus irmãos, este é um tempo que devemos fazer Jesus conhecido. Nos versos 29 e 30, Paulo nos afirma que estamos sendo salvos por Jesus. Ele nos deu o privilégio não apenas de crer nele, mas de também sofrer. Olha o que ele diz, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. E não apenas de crer nele. A graça de padecerdes. Deus está dizendo, olha, Deus foi gracioso de nos dar, de nos conceder, de conceder a você a graça de padecer por ele. Nós vemos que o cristão ele não deve se alegrar apenas em crer em Cristo, mas de sofrer por ele. De sofrer por ele. Porque ele fez isso por nós. Então nós vemos que existe essa graça, a graça de Deus, que é concedida a mim e a você. Mas olha que interessante no versículo 30, quando ele diz, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvistes o que é meu. Olha o que ele diz, que interessante, tendes o mesmo combate que vistes em mim. O apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, olha, eu sim fui perseguido por Cristo. E vocês também tendes o mesmo combate. Vocês também devem lutar da mesma forma. Sim, eu estou preso, estou algemado, mas lutem vocês também. Tende o mesmo combate, lute. Se precisarem ser mortos pelo exército, que seja. Se precisarem ser presos, que sejam. Nós agora não é diferente. Meus irmãos, nós precisamos, o crente, o servo de Cristo, ele precisa colocar a cara para bater. Ele precisa estar pronto, precisa se posicionar. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriarão. A Bíblia diz nos últimos dias que muitas coisas ruins iriam acontecer. Por isso nós precisamos falar de Cristo, independente se o mundo diz que não devemos falar. Devemos nos posicionar, amar o Senhor, não traí-lo e não abandonar a sua igreja. Você, crente, servo de Cristo, está pronto para isso? Está pronto para pregar o Evangelho independente da circunstância? Nós precisamos falar de Cristo. Mas o que é interessante nós olharmos esses sofrimentos do apóstolo Paulo, olharmos essa unidade da igreja, que ele diz, olha, vocês possam sofrer juntamente comigo, andar comigo. Mas é interessante nós olharmos que o apóstolo Paulo, ele não morreu por nós. É olharmos que Estevão, ele não morreu por nós. É olharmos que aqueles filipenses, aqueles servos do Senhor em Atos 4, eles não morreram por nós. Mas existe alguém que sim, que teve o maior de todos os sofrimentos, que morreu por mim e por você. Alguém que foi pendurado no madeiro, alguém que carregou nas suas costas o meu sofrimento, o seu sofrimento, um sofrimento que nenhum homem pode e tem o poder de carregar, que é o meu e o seu pecado. Nesta noite eu quero que você entenda que esse evangelho nos ensina justamente isto, que o sofrimento do apóstolo Paulo, que o sofrimento de Estevão, que o sofrimento de todos esses homens, nada é comparável ao sofrimento de Cristo, que sofreu, que como nós vimos, foi odiado pelo mundo. Ah, meus irmãos, Cristo carregou sobre nós, sobre ele, aliás, todo o nosso pecado. Isso não existe comparação melhor a fazermos aqui, porque nós devemos padecer não pelo apóstolo Paulo, não pelos ideais dele, mas é por Cristo Jesus que fez isso por mim e por você.
Que essa seja a nossa esperança, que essa seja a nossa expectativa, que esse só seja o nosso ideal, de padecer, de ter essa graça de padecer por Cristo, por aquilo que Ele fez por nós, por aquilo que Ele fez por mim e por você, porque nós não merecemos nada, mas Cristo fez algo maravilhoso por mim e por você. Que a graça salvadora de Cristo possa estar com você, e que essa esperança de termos uma igreja unida, essa esperança de termos uma igreja fervorosa, que essa esperança de termos uma igreja que entende que devemos ter essa graça de padecermos por Cristo possa estar em nosso coração. Que venhamos ser uma igreja que vive esse evangelho, que esse evangelho seja vivenciado por mim e por você. Que esse evangelho seja a base da nossa vida, a base da nossa união, a base da nossa vida cristã. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Nós te louvamos por esses meios de comunicação que nós temos. Te louvamos pela oportunidade que nós temos de te cultuar. Ó Deus, fale conosco, Senhor, a cada dia mais. Ó Deus, que a tua palavra seja alimento para a nossa alma. Que oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.